O professor esquecido. Quem é esse? O professor esquecido. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. O professor esquecido. As Escrituras diz: não extingais o Espírito. Aí está. Não extingais o Espírito. É uma ordem divina. Não extingais o Espírito. E aí vemos. Espírito Santo, professor esquecido. Esqueceram. Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. O quê? O Espírito Santo vai dirigir você em toda a verdade. Estas são as palavras textuais de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Aí está a função do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Mostrar a verdade. Aí está a matéria, a missão do professor esquecido. O Espírito Santo. E quem é a verdade? Quem disse eu sou a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Aí está a matéria que o Espírito Santo vai lecionar em nossa vida. Em nossa vida. A matéria que o Espírito Santo quer deixar claro na nossa consciência. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E além de mostrar Jesus para nós, o Espírito Santo, diz as Escrituras, nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Há uma justiça, e quem vai nos convencer da justiça é o Mestre. O Mestre. Quem é o Mestre? É o outro Consolador. Jesus disse que iria trazer um outro Consolador. Não fiquem tristes. Eu enviarei o outro Consolador. Aí estão as palavras de Jesus Cristo. E ele pagou um grande preço para que o outro Consolador pudesse voltar novamente à terra. E aí se cumpriu a profecia. Aquele que pisará a cabeça da serpente. Quem? A semente da mulher. Esta semente pisará a cabeça da serpente. E essa cabeça é Jesus Cristo. E quando ele morreu na cruz, ele deu o golpe final em Satanás. Parecia que era a derrota de Jesus Cristo. E pareceu tanto que os discípulos ficaram transtornados. Muitos que mudaram de opinião. Pedro e a turminha dele falaram: nós vamos voltar para a rede. Vamos voltar para a rede. Mas Pedro, Jesus tinha dito a você que você foi promovido, Pedro, a pescador de homem. Mas naquele momento, vendo Jesus Cristo morto na cruz, a tristeza tomou conta
e os olhos deles ficaram embotados, ficaram cegos para todos os ensinamentos de Jesus Cristo. E viram trevas. Viram trevas. O resultado? Olharam para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E Pedro disse: voltemos à rede. Voltemos à rede. Vamos voltar à nossa antiga profissão, ao nosso antigo ofício, à nossa vida, e vamos tocar o barco. Olhou para trás. A Escritura registra que no caminho de Emaús, 2 discípulos contavam toda a história de Jesus Cristo e iam indo para Emaús, distanciando-se de Jerusalém. Jerusalém, que simboliza a palavra de Deus, que simboliza a presença de Deus, contando toda a história da derrota. Que derrota? Ele morreu. Ele morreu. Jesus morreu. Estavam voltando para Emaús e dando as costas para Jerusalém. A palavra de Deus. É isso que acontece. A tendência do homem é olhar para trás. Derrota. Mas no caminho de Emaús eles tiveram a sorte. Indo para o caminho de Emaús, andando para essa direção oposta a Jerusalém, à presença de Deus, apareceu alguém e começou a contar a história de Jesus Cristo para ele, desde o Éden até a crucificação. Crucificação, né? A crucificação. Ou crucifix. É crucificação. Vou ficar com crucificação. Aí, alguma coisa aconteceu que diz o registro que o coração deles começaram a ficar quentes. Isto é, a alegria começou a voltar no coração deles. Um fogo começou a acender dentro do coração desses 2 cidadãos que estavam virando a costa para Jerusalém e indo na direção de Emaús. Depois de muito tempo, perceberam alguma coisa. O homem desapareceu. Ué, o que se passou? Aí que a ficha cai na cabeça. Era Jesus Cristo. Jesus Cristo. E com aquela nova luz, aquela nova tocha no Espírito, eles retornam para Jerusalém. Retornam para a palavra de Deus. Aí, a volta para a palavra. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo hoje. Jesus nos deu. Falou, ele vos guiará em toda a verdade, ele vai convencer você da justiça, do juízo. Do juízo. Gente, há um juízo. Haverá um julgamento. Tiraram isso dos nossos olhos. E nós só andamos nos temas apresentados pelo mundo. Mas as Escrituras falam que há um juízo. E o Espírito Santo nos convence disso. E há o pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado.
O que é o pecado? O pecado é você errar o caminho. É você virar as costas para Jerusalém e para o caminho de Emaús. O Espírito Santo vai nos convencer a voltar de Emaús, a olhar para Jerusalém, a olhar para a palavra de Deus. Precisamos desse mestre hoje, precisamos colocá-lo em evidência. Estão tirando esse mestre, o Espírito Santo, aquele que nos ensina a doutrina de Deus e nos guia em toda a verdade, e nos convence do juízo e da justiça e do pecado. Estão tirando nossos olhos. Estão tirando o mestre por excelência. Ele tomou o lugar de Jesus Cristo. Ele é o outro Consolador. Jesus foi o primeiro, mas passou apenas 3 anos conosco. O Espírito Santo vai permanecer conosco até o fim. Ele que nos convence. Mas estão jogando fumaça em cima do Espírito Santo. Tirando o Espírito Santo dos nossos olhos. E aí está a nossa derrota. Se tirarmos o Espírito Santo dos nossos olhos, nós vamos cair no materialismo. Vamos cair na voz dos sistemas. E isso é o homem tomar o caminho dos seus próprios caminhos, o destino dos seus próprios destinos. É entrar nas fórmulas humanas. Vamos cair no que aconteceu com aquele povo que viveu antes do dilúvio. Eles seguiram seus próprios caminhos. E o resultado, quando o homem segue os seus próprios caminhos, é que há muita tristeza, há muita perseguição, há muita angústia, há muita ladruagem, há muito assassinato e há muita prostituição. Há muita prostituição. Aí está o resultado quando o homem segue os seus próprios caminhos, esquecendo os caminhos de Deus, que são caminhos de santidade, caminhos de pureza, caminho de clareza, caminho dos bons entendimentos. Então é momento de recuperar a nossa visão e voltarmos para esse segundo Consolador, o Espírito Santo. Ele é que nos guia em toda a verdade. Nosso perigo está sendo esse. Estão obliterando o Espírito Santo dos nossos olhos. Os sistemas religiosos estão pondo as suas doutrinas, os seus dogmas diante dos nossos olhos. E estão clamando, venham aqui. Cada sistema reclama para si essa bandeira. Aqui você encontrará a verdade. Deus está aqui. É a bandeira que os sistemas religiosos levantam diante dos nossos olhos. Mas as Escrituras diz que Deus não habita mais em templos humanos. É esta a colocação das Escrituras Sagradas. Não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens, disse Deus. Mas os homens constroem seus templos. E dizem, ele está aqui, vem aqui. E erguem essa bandeira. Cada um dizendo, ele está aqui. Mas Jesus disse, se você guardar a minha palavra, eu e
meu Pai viremos e habitaremos dentro de você. O quê? É isso mesmo. Jesus falou isso. Se você guardar a minha palavra, em meu Pai viremos e vamos habitar dentro de você. Palavras de Jesus Cristo. O que isso quer dizer, gente? Pensa um pouco. Deus habitando dentro de nós. Emanuel, Deus conosco. O quê? Emanuel, Deus conosco. Está escrito nas Escrituras? Emanuel, Deus conosco. E Jesus disse, eu habitando dentro de você, e meu Pai habitando dentro de você. Quando? Como? Qual a condição? Quando você guardar as minhas palavras. Você vai virar o templo de Deus, o cenáculo de Deus. Deus irá habitar dentro de você. Palavra de Deus. Mas os homens tiram isso dos nossos olhos e colocam que Deus está habitando dentro dos templos. Quando Jesus disse, a Bíblia diz, o templo caiu. Não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Aonde que ele vai habitar? Ele vai habitar dentro de você e dentro de mim. Quando? Quando nós guardarmos as suas palavras. E quem ilumina essa palavra para nós? São os pastores? São os sacerdotes? Não. É o Espírito Santo, o professor por excelência. Aí está. O Espírito Santo, o outro consolador, o outro orientador, o outro mestre. Ele é que vai nos guiar em toda a verdade, vai mostrar Jesus Cristo para nós como Ele é. E vamos andar com Deus aqui na terra. Vamos ter comunhão com Deus. O plano de Deus está traçado. Através do Espírito Santo, nós vamos ter conhecimento de Jesus Cristo e vamos ter comunhão com Deus. Aí está o Mestre por excelência. Não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Aqui está o grande recado. Não apague o Espírito Santo. Amém.